Boa noite, mulherada! Eu estou muito feliz de estar aqui, gente, nessa noite com vocês. Para mim é um dia muito especial e eu acredito que para você também. Porque eu vou dar o máximo para você sair dessa aula totalmente transformada. E antes da gente começar a nossa aula, vamos esperar todo mundo entrar, né, gente? Eu sei que a vida é corrida, tem gente atrasada por aí, então vamos dar ali alguns segundinhos para todo mundo se preparar. Enquanto isso, eu quero que você interaja bastante nessa aula. Vai lá no chat, manda quais são as suas maiores dificuldades na comunicação. O que atravanca a sua vida? O que impede você de crescer profissionalmente? Manda aqui no chat, isso para mim é muito importante, é a partir disso que eu posso te ajudar. Fechado? Será que já está todo mundo aí? Bora começar a nossa aula? Bom, gente, preparem-se, uma boa noite, que a gente possa entrar aqui com uma energia lá em cima e dispostas a quebrar aqueles tabus que a gente tem, aqueles monstros, aqueles sabotadores que às vezes a gente carrega na nossa vida e que atrasa a nossa vida, atrasa as nossas conquistas. Então, uma boa noite para todas nós. Você, quero saber de você que está aí me assistindo. Você quer de uma vez por todas deslanchar na sua carreira, sair daquela estagnação profissional, ser reconhecida, ganhar mais e ocupar o seu lugar de destaque, usando, gente, claro, a maior habilidade do nosso tempo, que é a comunicação. Eu te pergunto isso porque eu sei que muitas pessoas estão frustradas, tá, gente? Chega um momento na nossa vida que a gente parece que caminha, caminha, faz e ninguém tá enxergando. E a gente também começa a se questionar, porque existem fases, né? Existe aquela fase inicial que a gente tem que colocar muita carga na parte técnica, no conhecimento, mostrar na execução que de fato nós somos boas e que a gente consegue entregar aquilo que está sendo demandado. Só que chega um tempo que só a técnica, só o esforço, só o braçal não é o suficiente. Por quê? Você quer crescer. E chega um ponto que existem níveis hierárquicos que exigem que você tenha um posicionamento, que você tenha uma visibilidade muito maior. Ou seja, se você não desenvolve essa habilidade de comunicação, de posicionamento de marca, você fica ali, naquela zona estagnada. E aí você se questiona, olha para o lado, vê aquela pessoa ali se destacando e fala, por que ela está se destacando e eu não? Muitas vezes o problema está aí, em você, na sua falta de consciência de que você precisa sim melhorar a sua comunicação e saber vender da forma correta o seu trabalho. Eu sei que nesse processo profissional você já perdeu muitas oportunidades, exatamente para aquelas pessoas que a gente está falando aqui. Porque na vida é necessário, falo mais uma vez, bato nessa tecla, se posicionar e saber se vender para as pessoas. E eu não tô falando isso só para você não, tá? Quem me conhece, os meus amigos, sabem que eu sou muito chata com isso. Eu fico o tempo todo, cara, você é muito boa. Só que você não fala para as pessoas que você é boa, então as pessoas não sabem. Porque às vezes a gente fica ali naquele nosso mundinho e a gente acha que a gente tá abafando. Nossa, eu tô entregando meu trabalho, todo mundo sabe, todo mundo tá vendo. E às vezes a pessoa não está vendo, porque cada um está na sua realidade. E eu também entendo que em muitos casos falta o quê? Confiança. Falta aquela coragem de se expressar da forma certa. E eu vejo, assim, gente, no meu dia a dia, já vi muito pessoas extremamente competente ali, ó, esquecida num canto. E às vezes essas pessoas se tornam no decorrer da vida até mais amargas, né? Porque elas falam, poxa, tô aqui, faço, ninguém vê o que eu tô fazendo. E aí, em contrapartida, você olha e vê pessoas menos talentosas, gente. Assim, eu falo pra vocês, profissional fraco, como ser humano com um comportamento duvidoso, mas que se vende muito bem. Fala palavras bonitas e consegue se destacar. E eu falo para você, consegue enganar muita gente por muito tempo, ganhar muito bem, fazer sucesso, enquanto as outras lá estão lá, esquecidas, deixadas de lado. Então, uma coisa eu te garanto, na vida como um todo, tá? Não só na vida profissional. É necessário ter estratégia, intencionalidade em tudo que você for fazer. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe quando a oportunidade ela passa aqui, ó, na nossa frente. E se você não está preparada, ela vai embora.
E aí a outra pessoa que está ali, ó, mais esperta, ela agarra a oportunidade. Então é muito importante você prestar atenção em tudo aquilo que eu vou te falar nessa aula, porque eu vou trazer as ferramentas certas para você virar esse jogo. E, gente, não adianta, assim, eu sei que muitas pessoas viram e falam o seguinte: você fala isso porque você trabalha com a comunicação há muito tempo. Gente, eu já vi pessoas que não tinham o dom da comunicação, tá? Mas eram extremamente esforçadas e sabiam o lugar que elas queriam chegar. E o que elas fizeram? Elas foram lá com determinação e elas conseguiram sim se destacar. Então, se elas conseguiram, se eu conseguir, você também consegue. E eu quero me apresentar, né, gente? Sou a Aline Mariano. Eu tenho quase 20 anos de experiência, gente. São mais de 40 mil horas trabalhando ao lado dos maiores comunicadores do Brasil, estudando comunicação e o comportamento humano, tanto, gente, na parte técnica, na parte teórica, quanto também no dia a dia, observando ali o que essas pessoas têm em comum que fazem com que elas alcancem o sucesso. Durante todo esse tempo, gente, eu fui analisando exatamente esses comportamentos, né? O que essas pessoas têm que as outras não têm. E eu quero trazer tudo isso para ajudar você com as técnicas certas para você se posicionar com confiança e dominar de uma vez por todas a arte da comunicação. Aprender a comunicar os seus talentos para que você seja reconhecida, valorizada no mercado profissional e no mundo dos negócios hoje em dia é necessário, é fundamental. E eu sei que muitas de vocês escutam tudo isso e falam assim: ah, mas você não sabe da minha história, você acha que é fácil? Eu não sei da sua história, mas agora você vai saber da minha e você vai ver que a minha história não foi nada fácil, tá? Aliás, o que eu vou te contar aqui agora é muito fácil de contar, mas vocês não têm ideia de tudo que eu passei. E eu te falo, gente, com a maior propriedade do mundo. Eu vim de uma origem muito simples, tá? Na minha família não tinha ninguém que tinha feito uma faculdade, pra você ter noção, da minha família próxima, tá? Meus pais, meus primos. Para minha mãe, a dona Alzirinha, era quase impossível estar aqui onde eu estou, fazendo o que eu faço e desfrutando do que eu desfruto. Eu, até quando eu começo a falar, eu me emociono um pouco, porque vem na minha cabeça toda uma história. Eu lembro muito da minha mãe, de toda a batalha, de tudo aquilo que ela fez para eu chegar até aqui, e às vezes eu fico triste de hoje ela não estar aqui para que eu, né, enfim, pudesse proporcionar para ela um pouco daquilo que ela se esforçou tanto, né, para fazer e para proporcionar na minha vida, que eu falo que hoje nem tem valor, né? Muito além de tudo aquilo que a gente pode pagar, tá? E eu quero te mostrar que é possível, mas que para isso é preciso colocar a mão na massa, ter muita resiliência, muita força de vontade, porque assim, gente, motivos para desistir a gente tem a todo tempo. E a sua motivação, ela tem que ser tão forte a ponto de você não desistir, assim, o teu propósito, ele tem que ser maior do que qualquer dificuldade, tá? Da onde eu vim, por muitos anos, eu segui um padrão familiar que reconhecer as nossas próprias qualidades, posicionar no mundo, era considerado errado. Eu via muito a minha mãe com esse bloqueio. A minha mãe, tadinha, era uma baiana de um povoado bem simples e pequeno da Bahia, que ela foi criada e viveu praticamente toda a vida numa posição de inferioridade e falta de reconhecimento. O que, gente, era muito normal naquela época, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, hoje em dia se fala muito sobre o destaque da mulher, né? Do reconhecimento da mulher, mas não era assim. E eu cresci me incomodando muito com aquilo, e principalmente com o sofrimento dela, porque a vida, a gente, não foi fácil. Hoje, que a gente tem que dar conta da vida, trabalho, casa, 300 mil coisas, eu falo, como minha mãe aguentou? Porque assim, a gente tem muito mais condições, eu tenho muito mais condições, graças a Deus, graças a ela. E ela não tinha, cara. E como que ela conseguiu criar a gente e fazer tudo o que ela fazia? E quando eu olhava aquilo, eu sentia que ali, aquele sofrimento, toda aquela repressão não era o meu lugar. E eu tinha uma missão diferente. Eu tinha que romper aquelas barreiras, quebrar aqueles padrões e conquistar o meu espaço no mundo. Não só por mim, tá, gente? Mas por ela também. Porque eu via o que ela passava. Hoje eu carrego, né, poxa, eu tenho essa dorzinha dentro de mim. Quem já perdeu uma mãe, quem já perdeu um pai sabe o quanto isso representa. Porque eu falo, poxa, infelizmente hoje ela não tá aqui. Hoje que eu posso proporcionar um pouco mais de conforto para ela. Então, assim, não foi fácil, tá? E eu passei por muitas coisas. Minha mãe, ela foi uma empregada doméstica.
ela estudou a vida inteira, gente, e a vida inteira assim, né? Ela estudou até a quinta série em escola pública desse povoado, então ela não tinha muito conhecimento. Mas ela fazia o máximo ali por mim, ela pagava aquele cursinho de datilografia no boleto, fazia tudo para eu adquirir o conhecimento. Eu estudei minha vida inteira escola pública. E eu tinha, gente, desde sempre o sonho de fazer uma faculdade, porque eu sabia que ali era a ferramenta que eu precisava para conseguir mudar a minha história. Mas eu não tinha condições para pagar a mensalidade, isso realmente estava fora da minha realidade. E conhecimento também não, né, gente? Porque assim, a gente sabe que escola pública é deplorável no Brasil, era e continua sendo. Mas para que eu pudesse alcançar esse meu objetivo, o que eu fiz? Eu fui lá trabalhar. Entrei no cursinho. Eu chegava em casa, galera, meia-noite e eu acordava 4 horas da manhã, porque eu tinha que chegar no trabalho, eu morava longe, trabalhar o dia inteiro, ir pro cursinho, dar conta de tudo e nos finais de semana, sabe o que eu fazia? Eu ficava lá estudando. Ou seja, enquanto muitas pessoas da minha idade naquela época tinham condições, estavam curtindo a vida e assim, ó, vivendo, sem nem pensar muito no futuro, eu estava ali correndo contra o tempo para tentar igualar as oportunidades e ter a chance, tá, gente, de dar certo na vida. E resumindo, tá? Porque tem muita coisa aí nesse processo, mas que não dá tempo de eu ficar falando aqui. Eu consegui fazer minha faculdade, eu entrei como estagiária na segunda maior emissora de TV do país, e eu tenho muito orgulho disso. A TV Record, eu trabalhei lá 18 anos da minha vida. Os 18 anos mais importantes, gente. Eu passei muitas coisas ali dentro, eu sou muito grata a eles por tudo que eu vivi. Naquela época, muitos falavam que era difícil, que era impossível trabalhar numa emissora de TV, entrar numa emissora de TV, mas eu entrei, tá? Eu trabalhei ao lado dos maiores comunicadores do Brasil. Eu descobri um mundo que eu nem sabia que existia. Eu viajei para inúmeros países, eu conheci outras culturas e hoje eu tenho assim, ó, muito orgulho de falar que eu construí sim uma carreira de sucesso. Eu frequento lugares e sento ao lado de pessoas que há 20 anos era praticamente inimaginável. E não foi fácil, como vocês podem imaginar. Mas eu construí as minhas oportunidades, eu também tenho muito orgulho de dizer isso, tá? Eu não tinha o domínio estratégico que eu tenho hoje, mas eu soube usar a minha comunicação como uma questão de sobrevivência, de uma forma intencional para me conduzir até esse lugar que eu estou aqui falando com vocês. E quantas oportunidades passam na sua frente e você, por vergonha e por não acreditar em você ou por falta de visão, deixou assim, ó, passar. Vou te contar um exemplo prático na minha vida. Eu só entrei na TV Record, eu só tô aqui hoje porque eu soube aproveitar uma única oportunidade que apareceu na minha vida. Na verdade, eu soube aproveitar outras que foram sequenciais a essa, mas foi essa determinante para me conduzir a outras oportunidades. Eu trabalhava numa agência de emprego, eu era recepcionista, e eu era responsável por fazer a triagem de todos os currículos que as pessoas entregavam, porque naquela época a gente tinha LinkedIn não, tá? Era papelão aqui, currículo que a pessoa entregava na minha mão. E eu fazia essa checagem e direcionava as pessoas para as vagas. Um belo dia, entrou uma moça que trabalhava no RH da Record. Naquele momento, gente, quando eu bati o olho no currículo, que eu vi que ela trabalhava lá, eu não hesitei. Eu virei e perguntei por que ela tinha saído, claro. Expliquei, olha, eu faço comunicação, rádio e TV, o meu sonho é trabalhar lá na TV. Você conhece alguém? Você tem algum contato da pessoa do RH que é responsável pelo recrutamento? E na época, gente, eu nunca vou esquecer, porque eu não esqueço das coisas. Ela me indicou a Adriana, e a Adriana fazia o recrutamento. Ela passou o e-mail e eu pensei o seguinte, se eu mandar o meu currículo, imagina quantos currículos essa pessoa recebe diariamente. Ele vai se perder ali no bolo, nunca essa pessoa vai me ligar. Eu vou ter que ter uma estratégia. Então eu pensei o seguinte, eu vou mandar o meu currículo toda segunda-feira no mesmo horário. Vai chegar uma hora que essa Adriana vai falar assim, essa menina é uma insuportável, ela só pode ser doida ou ela tá muito afim de trabalhar aqui, eu vou ter que chamar ela para entrevista. E dito e feito, funcionou. Enfim, eu fui lá, participei de vários processos seletivos, enfim, até o momento que eu entrei. Eu comecei a trabalhar como estagiária no programa da Maria Cândida que eu amo. Um beijo pra você, minha amiga, até hoje. E eu fiquei na emissora, gente, por 18 anos. Eu trabalhei com ela, com Olivia Anquier, com o Gugu Liberato, com o Geraldo Luiz e com Rodrigo Faro, que assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto ele, quanto Maria Cândida, quanto essas pessoas foram importantes na minha vida. Além
deles, eu trabalhei com muitos outros artistas que passaram pelo palco do programa, e eu fazia direção de palco, eu fazia direção de performance com essas pessoas. Vanessa Camargo, Paula Fernandes, Fernando Sorocaba, Bruno Marrone, gente, inúmeras pessoas. E eu fui analisando ali tudo que essas pessoas tinham em comum, que fazia com que elas fossem diferentes no meio de tanta gente que a gente tem no nosso Brasil. E eu te pergunto uma coisa, você imagina que naquele momento lá na agência de emprego eu tivesse vergonha de falar para a pessoa? Se eu não tivesse pensado em algo para chamar a atenção e me destacar daquela entrevistadora? Vocês acham mesmo que eu estaria aqui hoje? Não. Por isso que eu te falo que a gente nunca sabe quando a oportunidade passa na nossa frente. Então, quando você não nasce numa família rica, cheia de oportunidades e acesso, você tem dois caminhos. Primeiro deles, ficar aí onde você está reclamando e se colocando na posição de vítima, ou assumir as rédeas, assim, ó, erguer as mangas, pegar papel e caneta e se tornar autora e protagonista da sua própria história. Eu consegui, graças a Deus, e consigo todos os dias, gente, com muito foco, não é fácil, mas eu tô aqui. E eu consigo sim conquistar tudo aquilo que eu desejo. Mas para isso é necessário saber quem você é e se preparar para as oportunidades, colocar a mão na massa, estar pronta para quando a oportunidade chegar. Você já sentiu em algum momento da vida que a sua má comunicação impediu você de avançar na carreira? Ou daquela oportunidade que você acha que você perdeu, aquela vaga no mercado de trabalho que nunca mais surgiu para você e que você acha que perdeu porque você não soube se expressar da forma certa. Vender as suas ideias e mostrar o seu valor. Já teve alguma ocasião dessa? Hoje, pessoal, no mercado de trabalho, a habilidade mais requisitada é a habilidade da comunicação. Quando você é contratado, é uma junção de fatores, né? A forma como você se vende, como você se comunica. Tanto eu sempre falo que tudo, absolutamente tudo comunica, e principalmente a sua parte técnica, o seu conhecimento, tudo aquilo que você adquiriu na sua vida. Porém, quando você está ali no dia a dia, são as suas habilidades comportamentais de comunicação que determinam se você permanece na empresa ou não. Quantas vezes você teve uma impressão, isso é muito bom, ruim, de uma outra pessoa pelo seu comportamento, pelo jeito de falar ou até pela roupa que essa pessoa estava usando? E não adianta. É psicologicamente comprovado, tá? Você pode até falar assim, ai, Aline, não tem nada disso. Tem sim, psicologicamente está comprovado. Todos nós, em 3 segundos, a nossa mente, ela desenvolve um julgamento sobre a outra pessoa. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Gente, ela tem total fundamento, por isso você tem que cuidar muito bem da sua primeira impressão, porque muitas vezes você não tem uma segunda oportunidade para impressionar ou mudar aquela imagem que a pessoa, aquela imagem ruim que a pessoa teve de você no primeiro momento. Eu falo isso muito, por exemplo, de uma entrevista de emprego. Muitas vezes você foi lá, se preparou tecnicamente, estudou, gastou dinheiro com vários cursos, ficou aplicando para a vaga, fez tudo que você podia para você ser chamada para uma entrevista. E aí, naquela entrevista, você chega e se posiciona da forma errada. Você acha mesmo que você vai ter oportunidade? Minimamente a probabilidade de você ter uma segunda chance, tá? Na grande maioria, você não tem a segunda chance de ir lá e reverter isso. Até porque também é comprovado psicologicamente que você e eu precisamos de 8 interações com a outra pessoa para conseguir reverter uma primeira impressão ruim. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem de cuidar de cada detalhe. A gente vive na era da exposição. É rede social o tempo todo a gente está se mostrando ali para o mundo. Então é essencial entender que estamos sim transmitindo a todo tempo uma mensagem sem dizer uma só palavra. Rede social, por exemplo, dá uma olhada no seu Instagram. Preste atenção se a imagem que você está transmitindo ela está adequada com a mensagem que você deseja. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas postam ali coisas que totalmente desconexas com aquilo que elas querem transmitir às outras pessoas. Muitas vezes elas nem pensam naquilo que elas estão transmitindo. Só que em contrapartida, você tem ali uma plateia te assistindo, uma plateia fazendo julgamento sobre você. Não que você tenha que se preocupar e se travar e se limitar por conta desses julgamentos, mas você tem que se preocupar sim se aquela mensagem que você está transmitindo, ela tem sinergia com a mensagem que você
quer transmitir, entende? Olha a diferença. A mensagem que eu transmito e a mensagem que eu quero transmitir, elas estão alinhadas? Porque é o seguinte, eu não posso... Aí eu volto àquele primeiro ponto de nós sermos estratégicas e intencionais. Se eu sou uma pessoa inteligente e eu quero usar a maior vitrine que eu tenho hoje a meu favor, que é a internet, de forma positiva, eu tenho sim que ter intencional. Eu não posso sair por aí postando tudo aquilo que eu quero sem pensar que isso daí pode depor contra a minha imagem. Pode colocar por terra tudo aquilo que eu venho construindo em anos de vida. Então é muito importante vocês prestarem atenção. Quantos influenciadores a gente vê hoje que constrói uma carreira incrível e por uma bobagem que fala na internet coloca em xeque tudo aquilo, aquela credibilidade que ele construiu em anos. Então por isso é muito importante. O nosso comportamento, as nossas roupas e as nossas expressões, elas comunicam o tempo todo. Sentimentos, intenções, atitudes, estados emocionais. Tem uma pesquisa que é muito interessante. Eu quero saber se você sabia, se você sabe que ela existe. 93% da nossa comunicação não está nas palavras. Você sabia dessa pesquisa? Se você já tinha conhecimento, coloca aqui no chat. 55% ela está no nosso visual, 32% no som, ou seja, no nosso tom de voz. E apenas 7% nas palavras, ou seja, tudo isso precisa estar alinhado. A minha imagem precisa estar em sintonia com a minha mensagem, com aquilo que eu vou falar, e estar em sintonia com o meu tom de voz. Não adianta eu chegar aqui com uma imagem e falar uma coisa totalmente desconexa, num tom de voz totalmente incompatível. Então eu quero te provar como pessoas comuns, como eu, como você, podem sim ter resultados extraordinários, sabendo usar a comunicação. Mulheres, gente, assumiram o protagonismo da sua história e chegaram ao topo. Não por sorte, mas por serem estratégicas e usarem as técnicas certas. Técnicas essas que eu quero te ensinar hoje, aqui nessa aula. Fechou? Então bora com tudo, fica aqui comigo até o final dessa aula, porque eu preparei uma surpresa muito especial, mas é o seguinte, eu só vou revelar para você essa surpresa no fim dessa aula, tá, gente? E essa surpresa, ela vai ajudar você a destravar de uma vez por todas a sua vida e a sua carreira através da comunicação, ok? Mas para isso, você precisa ficar comigo aqui até o final. Vamos começar nas ferramentas, né, galera? Que eu acho que eu já falei demais, porque eu falo, gente, porque eu sou entusiasmada, tá? Mas é o seguinte... Eu criei, com tudo isso que eu contei pra vocês, um teaserzinho, tá, gente? Porque, assim, tem muito mais coisa. Um método na minha vida. Esse método, gente, eu tive que colocar a mão na massa para me permitir, de forma estratégica e intencional, conquistar tudo aquilo que deseja. E já eu vou te dar mais detalhes, porque eu decidi, eu já falei isso, estar aqui é uma missão de vida, tá? A minha vida é muito corrida. Gente, eu trabalho, eu tenho muitas responsabilidades e eu dediquei um tempo da minha vida para o meu propósito, porque eu não quero morrer sem deixar um legado. E um desses legados, quando a minha mãe faleceu, um dos meus legados era: eu quero ajudar mulheres a ter uma vida diferente. Eu quero ajudar mulheres a alcançarem aquilo que a minha mãe, por falta de oportunidade, não alcançou. Certo? Então, assim como ela precisou um dia na vida virar a chave, você também precisa. Eu precisei. Nós precisamos mudar de vida. E não esquece, tá? No final dessa aula eu tenho uma baita surpresa para você. Então fica aqui comigo até o fim. E por favor, comente ali, vocês estão gostando? Coloca ali no chat, porque eu quero essa interação com vocês. Vamos começar pelo ponto mais importante da nossa vida e da jornada da comunicação. Você que está aí me assistindo, você sabe quem você é? Qual a mensagem que você quer transmitir ao mundo? Como você quer ser vista? Como você quer ser reconhecida? O que você tem de mais valioso que faz você ser diferente, ser única? Tudo começa aqui, ó, na nossa mente. E eu quero enfatizar muito este ponto, porque as pessoas elas não avançam porque elas não têm conhecimento do seu próprio valor. Elas acham que a pessoa ali do lado é muito melhor, muito mais bonita, muito mais interessante. Aquele ditado, né, a grama do vizinho é sempre muito mais bonita.
que a nossa. E elas ficam ali, travadas, o medo do julgamento alheio. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas não estão nem aí pra você, sabia? Então é muito importante você cuidar aqui da mente, porque uma comunicação bem-sucedida, ela só acontece quando você aprende a reconhecer e compreender quem você realmente é. Suas emoções, seus valores, suas crenças, seus pontos fortes, seus desafios e as suas motivações. Você precisa se apropriar da sua história, porque às vezes a gente tem vergonha de falar de onde a gente veio. A gente costuma aplaudir quando aquelas pessoas que hoje estão no sucesso, artistas ou grandes empreendedores, chegam ali e contam a sua história de superação. A gente acha lindo. Nossa, você viu fulano? Fulano já passou por isso, por aquilo na vida. Olha onde ele chegou. Só que você não tem orgulho de falar sobre a sua história, né? Você não conta a sua história para as pessoas. Só que ela é o seu maior trunfo. Sabe o que hoje faz com que as pessoas se destaquem? É exatamente a sua autenticidade. E a sua autenticidade vem exatamente das suas particularidades, das suas cicatrizes, da história que você tem, que ela é única. Ninguém tem a mesma história que você. Ninguém viveu as mesmas coisas que você. Quantas pessoas que você conhece que elas não são as mais bonitas, nem as mais inteligentes, nem as mais experientes, mas onde elas chegam, elas brilham. Elas atraem olhares, elas são lembradas, elas ganham mais, elas ocupam lugares de destaque, elas são admiradas, respeitadas e até desejadas. Elas sabem, gente, se mostrar. Elas têm ali aquilo que a gente chama do balacobaco. Elas sabem se posicionar e gerar percepção de valor. E no final, é aquilo que eu sempre falo, não basta ser boa, você precisa parecer boa. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui da Virgínia, que sempre está em evidência. Há poucos anos atrás, na internet, as pessoas, né, mal imaginavam que ela viraria hoje uma das maiores influenciadoras, uma das influenciadoras mais famosas e milionárias do Brasil. Ela é dona de uma marca, agora de uma academia, apresentadora de um programa de TV e tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. O que ela faz vira notícia. E como que ela fez tudo isso? Sendo autêntica. Ela trouxe a vulnerabilidade, ela mostrou o seu dia a dia e ela não teve vergonha. Ela colocou a cara no mundo. Dane-se o que estão pensando sobre mim. Eu sou isso e é isso que eu tenho que mostrar para as pessoas. Ela chegou onde ela chegou. Hoje, muitas pessoas tentam copiar, tá? Mas ninguém consegue fazer o que ela faz do jeito que ela faz. A mesma coisa aconteceu com várias outras pessoas. A Anitta, quando ela cantava em baile funk, lá no Honório Gurgel, até parece que as pessoas, né, gente, imaginavam que ela ia hoje se tornar uma das maiores cantoras do mundo. Grazi Massafera, Sabrina Sato, quando saíram do Big Brother, muita gente duvidava do talento que elas pudessem ter ali naquele momento e do sucesso que elas poderiam fazer. E saber quem você é, ter confiança e certeza das suas habilidades e saber se comunicar e levar isso ao mundo com clareza e com determinação é imprescindível para você impactar pessoas e construir autoridade. Gente, vou até tomar uma água porque, né? Fui aqui no embalo, falei que tô até com a garganta seca. É exatamente tudo isso que conecta, que expressa a sua verdade e aquilo que você acredita, aquilo que você sente. Autoconhecimento é poder. Quanto mais você se conhece, mais você influencia e mais você consegue transmitir a sua história com verdade, de forma que o mundo te perceba de uma forma diferente. Certo? É a partir desse ponto que a gente consegue construir marcas poderosas. Essa frase aqui é muito boa, eu bato também nessa tecla, sempre falo para vocês, a Cíntia Chagas até tem um vídeo dela na internet que ela fala isso também, e eu acho bem interessante, eu quero que você anote, tá? Preste atenção. Finja até você ser. Esteja em lugares até você pertencer. Se projete até você alcançar. Se você não consegue se visualizar naquela posição, como você quer que o mundo te visualize? É sobre essa confiança que eu quero que você coloque em prática. Agora, nós vamos falar sobre marca pessoal. Eu quero que você entenda que você é uma marca e que você precisa se atentar a todos os elementos que estão comunicando sobre você. Fazer uma gestão correta da sua imagem. Quando eu falo imagem, não é só seu visual, tá, gente? É tudo que compõe ali a sua marca. Eu vou fazer uma comparação para vocês agora, tá? Espera só um minutinho que eu vou pegar aqui duas bolsas. Eu tenho aqui duas bolsas, certo?
Essa bolsa, gente, as duas são bonitas, correto? Essa bolsa aqui, ela não tem nenhuma marca. Cara, ela é até maior, cabe muito mais coisas do que essa bolsa, certo? Essa bolsa é super compacta, pequenininha, só que ela tem uma marca aqui. Vocês conseguem de cara perceber que essa marca é uma marca que tem uma percepção de valor, correto? Essa é uma bolsa da Louis Vuitton. Gente, essa bolsa, ela custa uns 300 e poucos reais. Essa bolsa, ela custa alguns R$ 1.000, mais de R$ 2.000. O porquê que essa bolsa custa tão mais caro que essa? Porque essa bolsa aqui, gente, a marca trabalhou o valor agregado. Estar com essa bolsa não é estar apenas com uma bolsa que carrega as minhas coisas. É estar com um símbolo de status. Agrega a minha imagem pessoal. Vocês conseguem entender a diferença que está não na bolsa em si, mas na marca, em tudo aquilo que ela agregou ao longo dos anos? É exatamente isso que você tem que fazer. Qual que é o valor agregado da sua marca? Será que as pessoas elas estão vendo valor em você? Ou você passa despercebido como algo reciclável ou como algo barato? Você precisa cuidar da sua imagem. Afinal de contas, nós somos um produto humano, mas nós somos. Na vitrine da vida, quem é você? Essa bolsa que custa R$ 300 ou essa bolsa que custa alguns R$ 1.000? Eu quero que você faça essa reflexão. Tudo, absolutamente tudo comunica e tudo está fazendo parte dessa percepção que estão criando sobre você. Então a gestão da sua marca, a gestão da minha marca, impacta consideravelmente nessa percepção. Você pode ser a pessoa mais inteligente, investir rios de dinheiro no seu desenvolvimento técnico, mas se você não se apresenta compatível a esses atributos, ou você não se sente merecedor, a gente esquece. É energia. Você vai passar despercebida. Tem uma outra frase que eu acho muito boa, todas essas frases eu repito com frequência para as minhas mentoradas, eu repito para mim mesma, entendeu? Eu coloquei isso na minha vida. Sabe aquela frase que eu falei no começo? Quando tinha pessoas que falavam assim para mim: "Nossa, você tá muito arrumada, você vai aonde?" Eu vou trabalhar. Eu vim trabalhar. E eu me visto para o cargo que eu desejo ocupar. Era sempre isso que eu tinha em mente, e muitas vezes eu até falava. Então essa frase é muito boa. Vistas para o cargo, a oportunidade que você deseja ter. Vista-se para o lugar que você deseja frequentar. Saiba o lugar que você deseja chegar e se prepare para comunicar isso ao mundo. As pessoas só vão escolher você para ocupar aquela vaga de emprego se você estiver comunicando, estar preparada para isso. Entendeu? Não adianta você falar assim, fulano é meu amigo, fulano não me chamou para trabalhar com ele. Será que você está se mostrando capaz de assumir aquela oportunidade? Reflita sobre isso. Como eu falei, 93% da nossa comunicação não está nas palavras, correto? Ela está em outros fatores. 55%, por exemplo, da mensagem que a gente transmite, ela está na forma como eu me apresento, o meu visual. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que você está almejando aquela vaga de emprego, certo? Super importante na empresa dos sonhos. Você estudou, você batalhou muito para ser chamada para entrevista. Porém, você gastou toda a sua energia ali na parte técnica, no conteúdo intelectual, e você não se atentou a outros elementos que são essenciais. Eu vou te dar um exemplo. Você não se preocupou em olhar e ver o posicionamento daquela empresa, né? Qual seria a vestimenta ideal para você ir para essa entrevista de emprego? Você nem pesquisou sobre a pessoa que iria te entrevistar. Afinal, quando você começar a falar de você, a pessoa já vai ter criado um julgamento. Então você não pode falhar neste momento, porque aí você talvez nem tenha a chance de reverter, certo? Aí você vai lá e escolhe uma roupa qualquer para ir para essa entrevista. Você chega desleixada, cabelo sem lavar, todo encebado, unha sem fazer. Você acha que você está comunicando o quê para essa pessoa? Poxa, se essa pessoa ela não cuida nem dela, imagina do que eu vou entregar na sua mão. Ela não se preocupou em estar bem aqui para essa entrevista. O mesmo vale para o repertório que você vai usar. E isso eu vou te ensinar nas próximas ferramentas de rapport. Eu quero que você saia dessa aula com consciência de que você precisa melhorar
alguns desses pontos que são fundamentais para você se posicionar e se comunicar de uma forma estratégica. Não dá, volto a dizer, para viver aleatório no mundo. Por isso, é decisivo e determinante você se atentar a esses pontos para você chegar no lugar que você deseja. Eu vou te dar um outro exemplo. Quem aqui conhece profissionais brilhantes, bem-sucedidos e admirados por onde passam? Aquela pessoa que sabe se posicionar no mundo, fazer as conexões certas, se apresentar de forma impecável. Ela transmite confiança e ela transmite credibilidade, certo? E tem aqueles que eu acabei de falar, que pode ser você, que é inteligentíssima, boa tecnicamente, mas que fica ali, ó, sem brilho nenhum. Vive empacada num canto, não se destaca, não sabe se comunicar de forma confiante e passa a vida inteira ali sem ser notada reclamando da vida. Na vida, a regra é clara. Uns vão se destacar e a grande maioria vai fracassar. Resumindo, galera, o posicionamento da sua marca pessoal, ou seja, o que você comunica às pessoas é fundamental. Tem esse livro aqui que eu acho sensacional, inclusive vocês podem anotar para vocês darem uma lida, que é o Personal Brand, Construindo Sua Marca Pessoal, do Arthur Bender. É maravilhoso, fala muito sobre essa questão de posicionamento, dá várias dicas, vale a pena. Ó, comprem esse livro, tá, galera? Depois eu mando o nome para vocês. Nesse livro ele fala uma frase que eu gosto bastante. A confiança é a chave para a reputação, ou seja, algumas pessoas elas vão se destacar no mundo, tá? Elas nasceram e se desenvolveram e serão estrelas. E agora uma enorme massa vai morrer invisível, anônima e frustrada com a vida. Mas isso tudo está ligado àquilo que você faz para se destacar. Vou te dar um exemplo agora. Quem aqui conhece a Natália Beauty? Ela poderia ser mais uma mulher que trabalha com design de sobrancelha, mas ela conseguiu agregar valor à sua marca pessoal e hoje ela cobra, gente, cerca de 12, tá? R$ 1.000 em um design. Por quê? Porque ela soube posicionar e agregar valor à sua marca. As pessoas, elas não pagam pelo design em si, elas pagam pelo tempo da Natália, pela sua credibilidade, pela sua confiança, pela sua autoridade e até pela sua pela experiência de estar com ela, tá, gente? Por aquilo que ela transmite. Quantas cantoras são mais talentosas vocalmente que a Anitta? E quantas alcançaram o mesmo sucesso que ela? A Bianca Andrade, por exemplo, a famosa Boca Rosa, ela foi pro Big Brother com uma estratégia de marca definida. Ser vista pela massa, que é o que a gente chama o público, né, de diferentes classes sociais, idades, espaço geográfico do nosso país. Destacar a sua marca de maquiagem, vender mais era o seu objetivo principal. Ela sabia que atingir esse público era sinônimo de sucesso e riqueza e por isso ela foi estratégica. E tudo isso, gente, vem com a soma da sua identidade, dos seus valores, das suas habilidades, da sua história e da maneira como você se comunica e se posiciona ao longo dos anos, tá? Não é só no dia de hoje, é uma construção. Eu falo que é a sua timeline na vida. E assim como grandes marcas têm uma identidade forte e inconfundível, todos nós também temos e por isso que a gente tem que construir a nossa. E para a gente construir a nossa, a gente tem que pensar em alguns pontos que são importantes. As nossas ações, os nossos discursos, a nossa presença. Gente, ou seja, as suas ações, os seus discursos, a sua presença, elas precisam estar congruentes, tanto no seu ambiente profissional, no seu ambiente digital, naquela vitrine, aquilo ali que você mostra nas suas redes sociais e também na sua vida social. Ter uma marca, pessoal, bem definida significa deixar claro quem você é, naquilo que você acredita, ou seja, quais são seus valores, quais são seus propósitos e pelo que você quer ser lembrada. Nós vivemos num mundo altamente competitivo. Se você não define sua marca e você coloca muito claro ali os seus valores, os outros vão fazer isso por você. Ou seja, se você não determina quem você é e o seu valor, vai chegar uma pessoa que vai determinar por você, isso principalmente na vida profissional. E uma marca pessoal forte, ela só não transmite autoridade e credibilidade, mas ela também consegue estabelecer conexões emocionais, influenciar as decisões das pessoas e as ações das outras pessoas. A sua marca pessoal é o seu maior patrimônio, entendeu? A sua marca é o que vai te conduzir a todos os lugares da sua vida, social e profissional. Vou te dar um exemplo agora, tá? Imagina que você é uma dermatologista, ou se de fato você é uma dermatologista, cabeleireira, enfim. Você precisa ter uma imagem que gere desejo, correto? Que está totalmente alinhado com
serviço que você oferece. Você precisa fazer com que as outras mulheres queiram ser parecidas com você, ter a sua pele, ter o seu visual. Então, quando elas entram na sua clínica, você tem que transmitir isso nos mínimos detalhes. Então, coloque imagens de mulheres bonitas, prepare um ambiente aconchegante, agradável, para você receber essa sua paciente. Esses dias, eu fui na clínica da minha amiga dermatologista Milena, que ela é maravilhosa, super dedicada. E quando eu cheguei lá, em cima da mesa tinha essa necessaire aqui, tá? Tinha essa necessaire cheia de amostrinhas de vários produtos. E todo mundo sabe que esse é um dos maiores agrados quando a gente vai numa dermatologista. Ela foi tão atenciosa, ela me atendeu tão bem e ainda falou o seguinte: amiga, olha só, eu separei essa necessaire, eu costumo entregar para todas as minhas pacientes, e eu selecionei vários produtinhos para tratar exatamente o problema que você já tinha me falado. Eu personalizei exatamente para você. Gente, isso assim, ó, me ganhou muito, tanto que eu divulguei nas redes sociais, várias outras amigas falaram, caramba, que legal, nossa, só as amostrinhas vale a consulta, quero muito ir na Milena, enfim. Esse tipo de agrado faz total diferença estar comunicando sobre a sua marca. Dá só uma olhada, a necessaire super bem feita, com as cores da sua marca, tem aqui o seu nome, os produtinhos dentro, ou seja, eu vou usar essa necessaire, eu vou levar numa viagem, eu vou expor a marca da Milena para outras pessoas. Olha o marketing. Consegue entender como trabalhar a sua marca pessoal é fundamental? Isso você pode fazer na sua clínica de dermatologia, você pode fazer no seu salão de cabeleireiro. Você que é arquiteta, você pode fazer isso no seu serviço, ou seja, tem algumas amostrinhas de cores de parede, de amostras de ambientes, enfim, gente, a criatividade que você tem que usar para você expor a sua marca de forma estratégica. Eu falo que a comunicação ela mora nos mínimos detalhes. O especialista Carmen Gallo, ele aponta que as empresas de sucesso elas usam 3 princípios fundamentais que você precisa também usar no seu dia a dia. Primeiro, gente, emoção. Você precisa despertar sentimentos no seu consumidor. Simplicidade. A comunicação ela precisa ser direta e fácil de entender. Para de querer complicar, inventar 300 coisas para falar sobre o seu trabalho, seu serviço. Seja direto, seja objetivo. E surpresa, né, gente? Elas oferecem algo inesperado para encantar, que é exatamente isso que eu mostrei aqui para vocês. A minha amiga, ela conseguiu usar esses 3 elementos, mas esse foi o grande trunfo, o grande diferencial, né, gente? Eu costumo falar que foi a cerejinha do bolo. Então, ser estratégico e intencional é a sacada para você se destacar. E agora eu quero saber de você o seguinte: você está gostando? Mande aqui no chat se você tem usado dessas estratégias no seu dia a dia ou se não. Essas estratégias, assim, você não tem muita habilidade ou não tem muito hábito de desenvolver no seu dia a dia. Coloca aqui no chat, por favor, que eu quero saber a opinião de vocês. E, gente, é o seguinte. Eu ainda tenho muita coisa para trazer aqui, muitas ferramentas. Então, ó, toma uma água, respire fundo e bora com tudo, tá, gente? Bora que eu vou continuar, porque pra gente se comunicar bem, a gente precisa unir uma série de fatores. E agora eu quero falar de algumas ferramentas que eu adoro para você unir ali na comunicação, para você se destacar e gerar conexão com o público e criar uma percepção de valor. As pessoas, preste atenção nisso, que é muito importante. As pessoas elas tendem a confiar em quem se parece com elas. Então, quando você ajusta a sua linguagem, seus gestos e até o ritmo da sua fala para se conectar com o outro, você ativa essa sensação de segurança de forma estratégica e natural. Se você quer conquistar a outra pessoa, e eu não falo isso no sentido só sentimental, tá? Você pode usar para o sentido sentimental? Pode, mas eu falo isso como um todo na sua vida. Você precisa estar presente, aberta, ouvir, prestar atenção de verdade, genuinamente na outra pessoa. Esse interesse, ele quebra as barreiras e resistências iniciais que a gente enfrenta muitas vezes, certo? Mas para isso, eu quero trazer aqui para você algumas técnicas para você transmitir empatia e reforçar a conexão, para fazer com que aquela pessoa saia da conversa com aquela sensação, nossa, essa menina é tão legal, parece que eu já a conheço há anos. E isso acontece muito através de uma ferramenta que eu adoro, que eu acho que você já deve ter ouvido falar por aí. Ela é muito usada por grandes líderes mundiais. Tem um até que ele é o rei dessa ferramenta, que é o Obama. Já ouviu falar em rapport? Escreve aqui no chat se você já conhece, se você já usou. Sabe o que ele significa?
Rapport é exatamente a criação dessa sintonia com a outra pessoa. A palavra ela vem do francês e ela significa relação, conexão. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas como eu coloco tudo isso na prática? Volto a usar o exemplo da dermatologista, tá? Mas você é cabeleireira, arquiteta, enfim, gestora, você vai usar esse exemplo na sua vida. Imagina que você vai atender uma paciente pela primeira vez. Até o momento, vocês não se conhecem, vocês não têm nenhuma relação, certo? De cara, eu já dou o seguinte conselho para as minhas alunas e as minhas mentoradas. Conhecimento é poder. Conhecer a outra pessoa é o grande trunfo ó, que você tem aqui na manga para você gerar conexão. Então, por exemplo, pega a sua agenda do dia seguinte, ou você que trabalha numa empresa. Vai ter uma reunião no outro dia, vai encontrar um cliente, tente descobrir sobre essas pessoas. As redes sociais hoje em dia elas servem para isso. Vai lá, coloca na rede social, tenta descobrir um pouco sobre essa pessoa, alguns pontos relevantes que você pode usar para conexão, pontos que você pode usar ali em comum para você desenvolver um relacionamento. E isso, gente, com bom senso, tá? Por favor. Então, ali você pode bater um papo com a pessoa, você viu que ela corre? Você também corre. Num certo momento da conversa, você menciona a importância da proteção da pele, principalmente para pessoas que praticam exercício físico. Então, tô lá avaliando a pessoa, olha, é muito importante você pratica exercício físico porque eu corro. Então eu redobro muito a atenção, porque durante a corrida a gente tende a fazer mais esforço, então o nosso botox, ele dura menos, a gente se expõe ao sol, então por isso é necessário usar um protetor solar adequado, você gera uma conexão com a outra pessoa, uma certa familiaridade, faz com que a pessoa engaje mais com você na conversa. Você pode até bater um papo sobre, nossa, vou participar de uma corrida, tal dia, já participou de alguma corrida? Enfim, trazer esses assuntos em comum para você gerar aquela conexão. Mas existem algumas outras ferramentas de rapport que você pode usar. Uma delas é o espelhamento natural. O que é, gente, espelhamento natural? É você usar de forma sutil, imitar alguns gestos e expressões da outra pessoa. Gente, sutil, tá? Você não pode ficar parecendo aquele sombra. Quem lembra aqui da época do Faustão, gente? Não sei se é da época de vocês, mas enfim. Que a pessoa ficava ali imitando tudo que a outra fazia. Não pode ser algo robótico, tá? Pensa o seguinte, que você precisa ali de forma suave e sutil, replicar todos os movimentos da outra pessoa, porque de uma maneira inconsciente dá uma sensação de identificação e empatia. Então, por exemplo, você está ali na frente da pessoa, certo? A pessoa está conversando com você e, de repente, ela faz isso daqui. Sutilmente, com um certo atraso de segundos, você vai e faz a mesma posição da pessoa. A mesma coisa é o tom de voz, a mesma coisa são os gestos. Se a pessoa chega falando num tom de voz mais baixo, você também reduz o seu tom de voz. E esse, gente, fenômeno, ele é conhecido no rapport e na comunicação como efeito camaleão. E ele funciona, gente, ele é comprovado por vários estudos de neurociência social. E lembre-se, tudo precisa ser de forma sutil. Eu vou trazer aqui um outro exemplo para você, durante uma entrevista de emprego. O entrevistador é uma pessoa que fala em um ritmo mais lento e pausado. Se você ajustar levemente o seu próprio ritmo de fala para se alinhar ao ritmo de fala da entrevistadora, por exemplo, você pode criar uma sensação de conforto e familiaridade. O toque, gente, também é muito bom para gerar essa conexão e essa forma mais gentil, reforçar os vínculos, mas é muito importante, ele tem que ser sutil. Então, por exemplo, você está ali conversando com a pessoa, dermatologista, e ela fala das suas dores, pô, tô muito satisfeita com a minha pele, tô com muito espinho e tudo mais. Você pode sim pegar na mão e falar assim, calma, eu tô aqui para te ajudar, eu vou trazer algumas alternativas para você melhorar a sua pele. Isso traz o quê? Acolhimento. Mas o que é importante, a gente precisa sempre analisar o outro e saber se essa pessoa está aberta para essa aproximação. Eu vou te dar um exemplo quando você vai, por exemplo, encontrar um cliente. Aquele aperto de mão pode ser diferente, pode ser mais sutil. Você pode apertar a mão e encostar no ombro. E aí, fulana, como você está? Olhar nos olhos, se preocupar com a pessoa. Ouvir gentilmente aquilo que ela está te falando. Você concorda que é diferente você chegar e simplesmente dizer assim, oi, tudo bem? E sentar no seu lugar?
mostra, gente, uma certa preocupação com o outro, um certo carinho, uma certa atenção. Às vezes a gente vive tanto na nossa correria que essa sensibilidade é fundamental para outra pessoa se sentir querida e para abrir portas nessa negociação e nessa comunicação. Agora eu quero saber de você. Você é do tipo de pessoa ansiosa? Você já chega no lugar assim metralhando 1000 palavras e às vezes você nem presta atenção no que a outra pessoa está falando. Você é vendedor? Você quer vender. Então você chega, fala, fala, fala. Você chega no ambiente profissional, você fala, fala, fala. Reavalie a sua postura. A comunicação, ela começa na escuta ativa. Ou seja, prestar atenção no outro, no que você está comunicando, no que o outro está comunicando, tanto verbalmente quanto não verbalmente, é fundamental. Outro ponto importante, gente, concorde com a outra pessoa, evite discordar no momento inicial de uma conversa. Isso vai causar um bloqueio gigantesco. Sabe aquela pessoa que você começa a falar uma ideia na reunião, ela já fala assim, não, não vai dar certo, não, isso aqui não tá bom? Você já pega um ranço da pessoa, você já fica ali predisposto a entrar no confronto. Então, quando você tá numa reunião, concorde com a pessoa, aí depois você vem com o seu ponto de vista. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está, por exemplo, num grupo, você está ali conversando, certo? Você está falando, contando a sua história. Você tende a direcionar a sua conversa para aquela pessoa que está ali disposta, aberta, prestando atenção e concordando com você, através de gestos. A pessoa está assim, ó, sorrindo, olhando para você, fazendo um gesto positivo, ao invés daquela pessoa que está séria, com a cara emburrada, com o braço cruzado. A mesma coisa acontece numa reunião em outras circunstâncias. Então, qual que é o segredo? Concorde com a pessoa, seja através do seu gesto ou até a fala. Olha, eu concordo com você, mas sabe o que eu estava pensando? E se a gente, ao invés de fazer dessa forma, a gente fizesse da forma tal? Você não acha que talvez a gente poderia ter um resultado muito melhor? Certamente a pessoa vai ter uma abertura muito maior em debater esse ponto de vista com você. Agora, gente, para finalizar o rapport, porque eu tô falando, né, galera, mas isso é tão importante para a vida, tão importante que eu quero que você tenha conhecimento para que você possa praticar, colocar amanhã no seu dia a dia e depois me falar as melhores que você teve na sua vida. Sabe qual é a palavra mais importante para qualquer ser humano? É o nosso nome. Ela é a palavra mais ouvida em toda a nossa vida e transmite a sensação de aconchego. Então, crie o hábito de perguntar o nome da outra pessoa e repetir de forma natural pelo menos 3 vezes durante um diálogo. Isso vale para todas as ocasiões. Está no jantar, está no restaurante? Pergunte o nome do garçom. O chame por ele, valorize a outra pessoa. Certamente ela vai valorizar também você. Bom, você já entendeu que tudo comunica? Fez sentido para você todas essas ferramentas? Você já tinha ouvido falar sobre elas? Vai lá para o chat. Gente, eu falei para vocês que eu quero interação. Então, por favor, vá lá no chat e me fala. Agora chegou a hora de perder o medo de falar em público, esse grande monstro que atravanca a vida de tantas pessoas. Ele é um monstro na sua vida também? E é o seguinte, gente, não adianta. Para se destacar é preciso colocar a cara no mundo e aprender a falar sobre você, sobre suas conquistas, sobre suas habilidades e sobre as suas ideias. Muitas pessoas ainda sofrem com medo de falar em público e com medo de julgamento das outras pessoas. Aquilo que eu já falei para vocês, gente, as pessoas elas não estão nem aí para você. Sabe o que elas estão preocupadas? Se você está melhor do que elas, ou ficar falando sobre a sua vida. Mas lembre-se, elas estão ali na arquibancada, você está no destaque. Então é isso que importa. Como diz a Anitta, falem bem, falem mal, é importante que fale de mim. Obviamente que você não quer que falem mal de você. Mas se fala mal sem embasamento, tá tudo bem, gente. Muitas vezes a pessoa fala aquilo que ela tá cheia e não necessariamente aquilo que de fato você é. E esse medo de falar em público, gente, é tão sério que, segundo uma pesquisa, ele, gente, é mais temido do que o próprio medo da morte, gente. Isso é um absurdo. E grande parte desse medo está ligado ao quê? À nossa mente. E chega a se tornar até uma fobia. Ele vem através de bloqueios emocionais e daquele chato, famoso julgamento alheio. Tenho medo que a pessoa vai falar sobre mim, fico com medo, então eu não falo, então eu não cresço, eu não prospero, eu não me mostro para o mundo. Quanto mais você desenvolve sua segurança, expande seu repertório intelectual e trabalha conscientemente a comunicação, mais você se destaca. Perfeito? Então, agora eu quero trazer para vocês algumas técnicas para que você possa sair de uma vez por todas desse limbo, né, que o medo de falar
em público, acaba trazendo e te colocando. Existem exercícios e estratégias que vão ajudá-la a reverter essa situação, a facilitar a forma como você vai se comunicar diante da plateia. E isso, gente, não é, fulano tem dom, ele sabe falar aí na frente das pessoas. Não, até essas pessoas elas precisam se desenvolver, tá? É um conjunto de aptidões que você tem que desenvolver, de prática, de técnica, que é indispensável. Mas antes de tudo, seja você. Não tente forçar ser uma outra pessoa ou criar uma persona que destoe de quem você realmente é. Isso não conecta, tá? Você não consegue sustentar esse personagem por muito tempo. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte: simule apresentações e peça feedbacks. Crie situações reais. Então, por exemplo, você vai ter uma reunião, você vai ter uma apresentação importante. Já simule, crie um roteirinho dessa apresentação, dessa reunião e comece a falar. Gente, fale sozinha, tá? Banque a doida. Obviamente, não na rua, na frente das pessoas, mas na tua casa, na frente do espelho. Depois que você fez esse treinamento só você, treinou o texto, tá com o texto na mente, chama algumas pessoas, alguns colegas, alguns familiares, faça essa apresentação para eles e depois peça individualmente feedbacks construtivos, tá? Para sua melhoria. E vale lembrar, esse é um processo de análise e aprimoramento, então é essencial que você esteja aberto a ouvir críticas, senão não adianta de nada, certo? Outra dica importantíssima, ferramenta que você tem aqui, ó, na palma das suas mãos. Grave vídeos para você analisar a sua postura, certo? Grave a sua apresentação, depois você assiste, presta atenção na sua linguagem verbal, na sua postura, no seu tom de voz. Se você ali tem vícios de linguagem, na sua expressão facial e corporal. Veja se tudo está alinhado e você começa a ajustar. Lembre-se que a comunicação ela é uma dança. Tudo precisa estar em sintonia, tá? Não adianta eu tô falando aqui toda travada. Minha mão comunica, meu corpo comunica, meu olho comunica, certo? E treine, treine, treine. Seja embaixo do chuveiro, enquanto você está dirigindo para o trabalho. Essas técnicas elas vão te ajudar, mas você precisa treinar para reforçar a sua segurança. Bom, essa nossa aula está quase, gente, chegando ao fim. Mas antes de terminar, eu quero falar sobre o posicionamento digital, que é um tema que eu particularmente gosto muito e que é essencial para todos nós no mundo que a gente vive. Eu costumo falar que é o seguinte, é a nossa vitrine no digital, certo? Então é o seguinte, se você não está presente na vitrine, é como se você não existisse. Mas mais do que isso, quem é você nessa maior vitrine que é a internet? Qual a imagem que você transmite? Se você estivesse na prateleira, pela sua rede social, as pessoas comprariam você? Desejariam adquirir esse produto ou serviço que você tem para oferecer? Ou você ficaria ali, esquecido, no meio da quantidade infinita de possibilidades? Profundo, né? Mas é exatamente essa reflexão que eu quero propor a você, que é exatamente ela que vai fazer você olhar a sua vida, o seu digital diferente a partir de hoje. Hoje, gente, todas nós temos um canal de televisão aqui na palma das nossas mãos. Antigamente, para as pessoas fazerem sucesso, elas precisavam estar num programa de televisão. Era muito difícil, gente. Numa rádio. Quem não lembra aqui de várias histórias? Zezé de Camargo que levava sua fitinha nas rádios para ter a chance de tocar. Ele ficava ligando, dizendo que eram os fãs para pedir a música. Era muito difícil. Hoje não. Hoje todos nós temos aqui um canal de TV na palma das nossas mãos. E esse canal de TV, gente, ele não é regional, ele não é nacional. A gente pode atingir o mundo todo apenas com um clique. E você ainda está aí sem aproveitar essa oportunidade para se destacar, para você ser vista e ser desejada. Eu não consigo. Gente, eu juro por Deus que eu não consigo entender. Assim, se você não quer chegar a lugar nenhum, você quer continuar aí estagnada na sua vidinha, tudo bem, tá tudo certo. Todo mundo tem esse direito. Eu conheço pessoas que são totalmente low profile e ela fala, cara, eu não quero falar sobre a minha vida, não quero mostrar a minha vida, mas tá tudo bem. Eu também não tenho grandes ambições, onde eu tô tá ótimo, meu trabalho tá ótimo, a posição tá tudo bem. Perfeito, isso é uma escolha consciente. Agora, se você quer crescer, quer prosperar, quer se destacar, tá se sentindo infeliz, frustrada, eu acredito que não seja o seu caso, porque se você fosse, você não estaria nem aqui, não faz o menor sentido você ser uma pessoa low profile e não usar a maior ferramenta que você tem. Entendeu? E mais do que usar a ferramenta, às vezes é usar a ferramenta da forma errada. Imagina comigo que a sua rede social é a sua vitrine, a vitrine da sua marca.
Você, por acaso, coloca na vitrine o produto mais feio para chamar a atenção do cliente? Mais desleixado? Não. A mesma coisa é o conteúdo que você posta. Então, para que o cliente, o seu público, crie uma memória em relação à sua marca, aquilo que você oferece, lembre dela no momento da dor e tenha um desejo para consumir aquilo, você precisa criar memória, aumentar a sua visibilidade e serviços de uma forma bacana para você ser lembrada. Afinal de contas, quem não é visto não é lembrado, mas você precisa ser lembrada também da forma certa. Tudo que compõe a sua página no Instagram, por exemplo, comunica sobre a sua marca e sobre a mensagem que você deseja transmitir. A comunicação, primeiro de tudo, é aquilo que eu já falei, ela precisa ser clara e objetiva, sem firolas, galera. Comunique exatamente aquilo que você tem para comunicar e ponto. O nosso cérebro ele busca reduzir o gasto de energia para garantir a nossa sobrevivência. Ou seja, pensar demais, ele demanda energia. Quanto mais fácil for entender o que você tem a oferecer, mais eu vou conseguir reter a atenção das pessoas, certo? Mas preste atenção. Eu quero que agora você... Eu vou abrir o meu Instagram aqui, porque aí eu consigo, gente, colocar alguns prints para que vocês visualizem. Na minha bio, a primeira frase que eu vou colocar é aquilo que eu tenho para oferecer para o mundo, perfeito? Ou seja, o serviço que eu tenho para oferecer. Na sequência, o que eu coloco? Eu coloco a minha credibilidade. Ou seja, eu tenho 18 anos de experiência trabalhando com os maiores comunicadores do Brasil. Então a pessoa vai entrar, ela sabe aquilo que eu ofereço, ela sabe a minha credibilidade, ou seja, ela pode confiar em mim, certo? Eu tenho uma relevância no mercado, eu tenho uma autoridade. E por fim, eu posso fazer o famoso call to action. O que seria o call to action, gente? É a chamada para ação. Eu chamo a pessoa para ação e eu coloco o contato, que é algo muito importante, porque não adianta nada. Você vai lá, faz um Instagram super bonito, a pessoa tenta falar com você e ela não consegue. Isso é um terror. Outra coisa muito importante, gente, os seus destaques. Aqui ele serve para você destacar pontos importantes da sua história, é uma narrativa. Pensa que você está contando uma história sobre quem você é. Então a pessoa ela tem que ter facilidade aqui para entender a mensagem que você está transmitindo. Ponto. Eu sou uma pessoa que eu falo da comunicação. Então eu tenho que deixar claro isso. Eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho uma autoridade, eu tenho uma relevância. Então o que eu coloco aqui? Bastidores do meu trabalho. Eu quero dizer que eu dou palestra, que eu dou mentoria. Então eu coloco uma pasta sobre palestra, mentoria, ou mesmo você vai fazer na sua rede social. Algo muito importante também que eu costumo fazer, a gente precisa gerar conexão porque pessoas se conectam com pessoas. Então aqui eu também falo sobre algumas coisas que eu faço na minha vida pessoal, com estratégia. Obviamente tem coisas que eu não vou colocar aqui porque isso não compete, não é legal, não convém no meu momento pela mensagem que eu quero transmitir. Então, por exemplo, eu coloco as minhas viagens, eu coloco que eu corro, que eu pratico exercício físico, porque para mim isso comunica a minha marca, comunica aquilo que eu quero transmitir às outras pessoas, correto? A mesma coisa, gente, nas fotos. Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas primeiras fotos, que são esses itens fixados, o que eu coloco? O que é mais importante para mim, correto? Ou seja, eu conto a minha história, gerar conexão, autoridade, que são as duas pessoas que eu conversei, que eu entrevistei, que mostra que eu tenho acesso a essas pessoas, que eu sei daquilo que eu estou falando. Porque, gente, lembre-se, a sua credibilidade ela é construída com o passar do tempo. Não adianta escrever palavras bonitas, um perfil super bem trabalhado, se você não comprova os seus resultados e as suas autoridades. Então é por isso que eu gosto e posto com frequência tudo aquilo, o meu trabalho, tudo aquilo que eu faço, para mostrar para vocês que existe, gente, uma prova sobre isso. Eu não estou falando aqui sobre meia dúzia de livros que eu li, eu estou falando sobre uma experiência que eu tive na prática, certo? Eu costumo também aconselhar o seguinte: se você quer trabalhar com seu Instagram de uma forma profissional, concentre 70% do seu conteúdo profissional e 30% pessoal para você gerar conexão. Outro ponto importante, eu sempre coloco os meus Reels com uma capa e o título. Um título para chamar a atenção, captar a atenção da pessoa, relacionado a uma dor ou relacionado a uma curiosidade. Porque a pessoa entrar no seu Instagram, ela pode ficar confusa. Voltamos à questão do cérebro gastar energia e da comunicação ser clara e objetiva. Eu bati o olho, eu tenho que saber, olha, truques da conquista. Tô querendo conquistar, vou entrar nesse daqui. Faça as pessoas gostarem de você. Tô tendo muito problema em relação a isso, quero saber como as pessoas podem gostar de mim. Olha, o Arthur Aguiar tá falando como se, né, como que eu posso fazer para me destacar? Ele se destacou no Big Brother, ele foi campeão, quero saber. Fica muito mais fácil o entendimento. Tá claro para vocês?
Escreve aí para mim no chat. Inclusive, eu quero que vocês depois entrem lá no meu Instagram e, obviamente, faça uma análise do seu Instagram, porque tudo precisa ser pensado. Perfeito? Eu utilizo o meu Instagram hoje em dia muito a trabalho, muito para divulgar aquilo que eu faço, as minhas habilidades, então isso é muito importante hoje em dia. Perfeito? Os stories, uma dica, tá? Ele é ideal para gerar conexão. Lá você posta conteúdo do seu dia a dia, sua rotina, bastidores do seu trabalho, na academia, seu lifestyle. No feed já é importante você seguir um pouco mais de cuidado em relação às suas postagens, beleza? Então, outra dica que eu quero dar aqui para vocês, conteúdo em vídeo está sendo cada vez mais utilizado. Tem até uma pesquisa da plataforma Animoto que 93% dos consumidores recorrem a conteúdos em vídeo na hora da decisão de compra. Para eles, gente, também é a melhor forma de aprender sobre um conteúdo. Então, se você ainda tem dúvidas de que você precisa gravar conteúdos, colocar sua cara no vídeo para se destacar, acredito que eu já tenha trazido para você motivos suficientes para você quebrar essa objeção, certo? E eu até queria, gente, é que é tanta coisa que a gente tem para trazer, eu queria falar aqui sobre a linguagem que é utilizada nas mensagens das redes sociais, o WhatsApp, e-mail, mas infelizmente eu não vou ter tempo, tá? De falar sobre tudo isso, enfim, porque a gente já tá chegando meio que no final da nossa aula. Ai, meu Deus do céu, gente, tomei até um susto! Pelo amor de Deus, a gente já tem mais de uma hora, tô sendo aqui, vocês já viram, me assustei, inclusive. É muita coisa para compartilhar, a gente não falou nem um terço do que eu gostaria de falar. A gente não falou de network, comunicação verbal, identidade visual, como você gravar vídeos com naturalidade nas redes sociais. É muita informação, né, galera? Mas como a gente tá falando de conteúdo digital, já corre lá pro chat, me conta qual a sua maior dificuldade no Instagram, nesse mundo digital mesmo, tá bom? Quero saber, quero conhecer as suas necessidades. Estamos na reta final e eu sei que você deve estar se perguntando, Aline, é muito difícil destravar a comunicação, colocar a cara no mundo e mostrar o meu valor com confiança. Mas eu quero te provar que você pode, gente, que é possível. Você quer ver como? Eu criei nesses anos todos da minha vida profissional, com todo esse meu conhecimento na área de comunicação, lidando com o mais variado estilo de pessoas, o método CMM. Esse é um método que ele foi feito e testado na prática, gente. Afinal de contas, se não fosse ele, eu nem teria chegado até aqui. Eu te falo com toda a propriedade do mundo. Se tem um assunto que eu domino, que eu falo com precisão, com vontade, com engajamento, é a comunicação. E mais do que isso, é a necessidade de você colocar a mão na massa em tudo na vida, para você conquistar aquilo que você deseja. Então, por isso, eu falo muito, tá? Sobre determinação, sobre foco, sobre fazer acontecer. Quem me conhece sabe. E por isso, nada melhor do que eu criar o método da comunicação mão na massa. Isso mesmo. E eu não digo que é uma fórmula mágica, tá? Mas são os ingredientes certos para você colocar em prática e alcançar o resultado que você tanto deseja. É do dia para a noite? Não, nada é do dia para a noite. Então, aterriza. Eu sei que você ali, cara, muita informação, mas você precisa entender a sua necessidade, aprofundar e conhecer as outras ferramentas que são fundamentais, necessárias da comunicação. Você precisa dominar isso, gente, de uma vez por todas, para que você transmita uma mensagem de autoridade, prestígio e confiança para a sua marca. Lembre-se, você é uma marca pessoal e você não vai sair dessa aula igual você entrou, certo? Sua marca pessoal, a partir de agora, vai ser uma marca forte, porque você vai trabalhar para isso. No começo dessa aula, eu prometi uma surpresa e, para mim, promessa é dívida. O que eu falo, eu cumpro. E eu quero, sim, que você seja reconhecida, valorizada e tenha uma carreira e vida profissional com propósito, abundante, próspera, gente, que você transborde em todas as áreas da sua vida. Então, para facilitar e acelerar os seus resultados, eu desenvolvi um curso, é o meu curso, com muito amor, com muito carinho, com toda a minha bagagem, com tudo aquilo que eu tenho de melhor. E sabe como ele chama? O curso da mulher protagonista. Isso mesmo, eu quero que você seja protagonista da sua vida. Aqui dentro do meu curso você vai ter, gente, além dessas ferramentas que eu ensinei hoje, que é isso aqui, tá, gente? Muitas outras ferramentas de comunicação. Você vai aprender persuasão, como falar em público com confiança,
como se vestir e se posicionar, se postar, se portar ali em entrevistas, reuniões, encontros e por aí vai. E o principal, nele você vai ter acesso a esse método que eu acabei de falar, o método comunicação mão na massa. E com ele você vai poder unificar todas essas ferramentas para usar de uma maneira simples e fácil em qualquer reunião, entrevista ou negociação importante no seu dia a dia. Você já imaginou, gente? Você tem uma ferramenta dessa na palma das suas mãos? Você não vai mais sofrer, meu Deus, eu tenho uma entrevista amanhã, eu tenho uma reunião, o que é que eu posso fazer, o que é que eu vou perguntar? Isso não vai existir, porque você será uma mulher protagonista e você vai ter acesso ao quê? Ao meu método, ao método que eu coloquei na minha vida e que eu coloco e que me fez chegar onde eu cheguei. Então, se eu cheguei, você também pode, certo? Ele vai te ajudar não só na sua vida profissional não, tá? Na sua vida pessoal também, ali lidando com seu marido, com o namorado, com os amigos, enfim. Este curso, gente, ele é um mapa. Eu criei esse mapa, ó, desbravando ali toda essa poderosa jornada evolutiva da comunicação que vai conduzir você ao ponto tão desejado. E nesse curso, ele tem 5 módulos. Então é o seguinte, gata, presta atenção aqui em mim. Se você acha que você já aprendeu demais nessa aula, que eu já falei muita coisa, porque eu sei que eu falo, e quando eu gosto de algo eu falo mesmo, e falo com vontade, com dedicação do fundo do meu âmago, imagina um curso com 5 módulos. No módulo número 1, a gente vai mergulhar fundo no seu autoconhecimento, porque como eu disse aqui, é fundamental. Eu trago exercícios práticos que vão te ajudar a descobrir todo o talento que está aí, ó, escondido dentro de você, escondido por anos, para que você desperte ele de uma vez por todas para o mundo. Eu vou te ajudar, vou te pegar na mão, para você descobrir esses talentos e esse propósito com clareza. O que você veio fazer no mundo, mulher? O que você está aí comunicando para as pessoas? Vai morrer deixando todo esse potencial escondido? Não, né? Por favor. No módulo número 2, depois de toda essa clareza de quem você é, das suas habilidades, seu potencial, é hora do quê? Da gente mostrar todos eles para o mundo. Então, vou te ajudar a construir a sua marca pessoal forte. Como você vai se posicionar, como você vai se mostrar para as pessoas, como você vai jogar aquele medo de lado, ganhar confiança e se vender. Isso mesmo, gente. Se vender de forma estratégica e intencional. Agora no módulo 3. Aí que você vai ficar preparada, mulher. De verdade, essa é guerra. Você vai sair no mundo com todas as ferramentas, com todas as armas certas. Eu vou te ensinar todas as técnicas e ferramentas que você deve, assim, você deve ter e dominar para você se comunicar em várias situações na sua vida. Eu vou te ensinar como você deve se vestir, como você deve, né, ter sua postura, qual o tom de voz adequado para cada situação. Tem uma aula inteira só para você aprender e perder o medo de falar em público. Esse é um dos módulos mais, gente, ó, parrudo do curso, ou seja, não tem desculpa. Se você fizer o meu curso, você colocar em prática, você fizer exercício, colocar o método no seu dia a dia, querida, se você não crescer, se você não conquistar tudo aquilo que você deseja em um ano, eu não me chamo Aline Mariano, mas óbvio, tá? Eu vou te trazer a ferramenta técnica, mas você vai ter que se esforçar um pouquinho, colocar isso em prática, vencer os seus bloqueios, seus desafios, porque na vida nem a gente não faz tudo o que a gente quer. A gente faz o que tem que ser feito. Pelo menos eu sou assim. Quero acordar de manhã e ir para academia e treinar? Tem dia que não. Quero estar com o corpo em forma, com saúde? Quero, então eu vou. Faço o que eu quero? Não, faço o que eu tenho que fazer. A mesma coisa você. Tem aula ensinando como você deve se posicionar e se comunicar nas suas redes sociais. Eu adoro esse tema, falo bastante. No módulo número 4, aqui é o pulo do gato. É o método onde você vai aprender como utilizar esse arsenal de comunicação que eu estou te ensinando, mas de uma maneira prática, com técnica. E para você não ter desculpa, ai Aline, isso é muito difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu criei um módulo bônus ainda, tá? É o módulo número 5. Tem lugares que esse módulo aqui, ó, só ele é um curso. Mas eu trouxe mesmo, assim, é meu primeiro curso, então eu quero que você saia dele, ó, bombando, beleza? São 2 aulas, onde numa delas eu vou te ensinar mostrando, né, com a mão na massa, como que você vai gravar os seus vídeos para postar nas suas redes sociais, desde a elaboração das ideias, roteiro, até a gravação e postagem. Gente, pelo amor de Deus, né?
Pensa que eu tô trazendo todo o conhecimento de anos trabalhando em programas de televisão, assim, renomados, com apresentadores renomados. Então você não vai perder isso. Eu faria esse curso só pelo bônus. Então imagina só o que vem. Na segunda aula, você vai aprender tudo sobre inteligência artificial e como usar essas ferramentas para te ajudar no dia a dia. Ferramentas que eu mesma uso. Inclusive, eu até criei um prompt, um comando, que você pode usar o método direto lá no ChatGPT. Gente, quer mais que isso? Vou trazer para você 2 aulas bônus, que minha querida, inteligência artificial a gente não vive sem. Você está ainda vivendo que mundo? A era analógica? Preste atenção, para você decolar de uma vez por todas na vida, você não tem mais desculpa, certo? E olha só, para você que está aqui me assistindo, chegou a hora da surpresa tão desejada. Sabe esse curso todo que eu falei para vocês? Ele custa, gente, peraí, é isso mesmo? Esse é o valor cheio, né? Mas o valor cheio já tá bom, porque é o seguinte, gente, eu falo pra vocês porque eu faço muitos cursos na minha vida. Eu, num curso bom como esse, eu nunca paguei esse valor. É muito mais que isso. Então, beleza. Seguinte, o preço normal do curso é R$ 396, certo? Mas para você, mulher que ficou aqui comigo até agora, prestando atenção, e eu sei que você quer mesmo, tá? É vontade de mudança. Eu tenho uma surpresa. Eu quero muito que você faça esse curso. E por isso a gente vai dar para você um desconto super especial, 40%. Gente, pelo amor de Deus, é quase metade do curso, tá? 40%. Ou seja, de R$ 396, que é o valor cheio, o curso vai sair por apenas 12 vezes de R$ 24,57. Gente, é menos de R$ 1 por dia. Você tem noção? 12 vezes de R$ 24,57. Esse valor, gente, eu não posso nem, não é valor. Esse preço, ele não está nem perto do valor agregado que eu estou trazendo para sua vida. Imagina só, com isso, você mudando a sua comunicação, desbloqueando a comunicação, se tornando a mulher protagonista, você vai se destacar na vida profissional, conseguir aumento, conseguir novas oportunidades. É infinito o lugar que você pode ir. Você consegue imaginar quanto que você vai poder ganhar com toda essa sua performance? Invista em você. Invista no seu processo, no seu crescimento. Imagine você o lugar que você quer estar daqui 5 anos. O investimento começa agora. E, gente, é o seguinte, eu tenho uma outra boa notícia para te dar. Se você entrar lá na Hotmart e fizer o pagamento à vista, você consegue eliminar aqueles jurozinhos que tem na Hotmart quando você parcela. Então, imagina comigo. Estou comprando à vista com os 40% de desconto que eu estou dando para você que está aqui nessa aula. Sabe quanto você vai pagar? R$ 237,60. Muito barato esse investimento para o porte do conhecimento que eu vou entregar para você e do que ele vai fazer, do impacto que ele vai causar na sua vida. E você ainda pode pagar no Pix, no cartão, no boleto, o jeito que for mais fácil para você, tá? E eu posso te falar ainda que o risco, gente, ele é zero. Sabe por quê? Porque eu vou te dar 14 dias de garantia. Isso mesmo, risco zero. Eu confio tanto no meu trabalho, eu confio tanto no conteúdo desse curso, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida, que se você comprar o curso, depois de ter acesso ao conteúdo, você achar que ele não faz nenhum sentido para você, você tem esse período de 14 dias para você pedir o reembolso que eu te devolvo cada centavo. Beleza? E você ainda pode estar aí se perguntando, mas Aline, por que eu devo fazer esse curso? Primeiro de tudo, você vai economizar o que você tem de mais precioso na sua vida, certo? Seu tempo. Eu levei anos para descobrir e construir tudo aquilo que eu estou entregando para você, mastigado, com um método super simples, pessoal. O curso ainda, ele é 100% online, ou seja, você acessa apenas com login e senha de onde você estiver ou quiser. A hora que você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você faz ali o seu cronograma de estudo do jeito que você quiser. O curso, ele está na plataforma Hotmart, a maior e mais segura da América Latina. Você acessa pelo seu celular mesmo indo para o trabalho, em casa, onde você decidir onde for melhor para você aprender. Você ainda vai ter acesso, gente, a esse curso por 1 ano. Ou seja, fiz o curso, quero estudar, quero analisar novamente, você vai lá e você tem acesso. Veja e reveja quantas vezes você quiser. E o seguinte, durante toda essa aula eu fiquei pensando aqui, maturando, e eu acho o seguinte, se você chegou até esse ponto é porque realmente você está com vontade, com gana de evoluir. Então, por isso, além
Aula bônus, desconto de 40%, risco zero com 14 dias de garantia. Eu quero te oferecer uma outra coisa. Galera, se prepara, eu nem tinha falado aqui pro pessoal que tá comigo, porque realmente isso veio na minha cabeça durante a aula. As duas primeiras mulheres, presta atenção, tá? As duas primeiras mulheres que comprarem o curso nessa turma, eu vou dar uma mentoria gratuita, gente, uma aula exclusiva online de 1 hora. Fechou? Eu sei que eles querem me matar. Como é que é? Repete. É o seguinte, prestem atenção. Quem estiver aqui comigo no curso, as duas primeiras pessoas que comprarem o curso, eu vou dar uma aula, uma mentoria, 1 hora, gente, online, que você vai tirar todas as dúvidas de comunicação da sua marca pessoal, do seu negócio, enfim, tudo aquilo que você quiser esclarecer comigo. 1 hora online para as duas pessoas, as primeiras pessoas que comprarem o curso. Deu para entender? Deu para entender? Ok. Perfeito, galera. Então é o seguinte, clica no link aqui no chat e compre agora. Lembre-se, o seu futuro está na sua mão. Sabe aquele lugar que você deseja estar daqui 5 anos? Faça essa reflexão, está aqui, nas suas mãos. O link está aqui para você adquirir o curso, para você fazer, destravar sua comunicação da sua vida pessoal, profissional e fazer a gestão adequada da sua marca pessoal. Perfeito? E eu não estou vendendo, gente, um curso para você. Eu estou entregando para você a transformação real da sua vida, a transformação definitiva, o lugar tão sonhado, a guinada que você precisa para chegar até ele, você mudar a sua vida, você mudar a sua história, beleza? Eu duvido que se você seguir à risca todas as aulas do meu curso, tudo aquilo que eu te ensinei, se alguma área da sua vida não vai melhorar. Tudo depende de você. Você precisa fazer a sua parte. Eu fiz a minha parte. Eu te ajudei com tudo que eu podia. Agora está nas suas mãos. E você tem 3 opções na vida. Uma, não fazer nada. Continuar aí reclamando da vida, reclamando que as pessoas têm sorte, por isso elas chegaram onde elas chegaram. Eu não espero que você tenha esse pensamento, porque se você tivesse, você não estaria nem aqui. Então, trace um propósito, coloque uma meta na sua vida. 2, aproveitar o que você viu nessa aula, pesquisar mais sobre comunicação por conta própria e demorar muito mais e gastar muito mais dinheiro. Afinal de contas, gente, eu não construí tudo isso, aprendi tudo isso em 1 mês não, tá? Demorou tempo e tudo isso eu compactei num método totalmente diferenciado para você. Terceiro, mais inteligente, né, galera? Comprar o meu curso, A Comunicação da Mulher Protagonista, e dar uma virada, mudar tudo de uma vez por todas na sua vida. Confia! Eu, Aline Mariano, te garanto, eu tô falando. Quantas oportunidades você já perdeu por não saber se posicionar e se comunicar com clareza? Quanto você já deixou de ganhar? Pensa naquele cargo, naquele salário que era pra você e você vive aí frustrada porque perdeu. Sabe aquelas oportunidades de ganhar mais dinheiro, de ter autonomia e independência financeira? Pois é, elas estão aí na palma da sua mão. O que resta é você colocar tudo em prática e deixar de ser estagnada, infeliz e parada no mesmo lugar. Esse curso, ele é um conteúdo exclusivo. Ele foi feito por mim por muito carinho, por muita dedicação. Vocês não têm noção do meu esforço para entregar tudo isso para você. E eu quero que você, mulher, assim como eu, assim como a minha mãe, lembra que eu mencionei para vocês? É a minha missão de vida. Eu sei o que você passa e eu tô te mostrando o caminho para dar uma guinada na sua vida. O caminho que eu decidi traçar lá atrás, que me trouxe até aqui. Se eu não tivesse começado, talvez hoje eu não estaria aqui falando com você. Agora eu quero saber, você vai continuar aí onde você tá? Ou você vai entrar na minha comunidade, no time das mulheres protagonistas de verdade? Vai lá, gente, agora, clica no link no chat, aproveita esse descontão de 40% e mude sua vida de uma vez por todas. Esse desconto é só para essa turma e por tempo limitado. A oportunidade, muitas vezes, ela é única, então aproveite. Obrigada por ter assistido até aqui, obrigada pela sua atenção e eu te vejo no meu curso, te vejo nas redes sociais, te vejo brilhando.